Você já viu alguma celebridade que um dia brilhou intensamente na calçada da fama, transformar-se de repente numa pessoa em situação de rua, implorando por alguns trocados nas esquinas geladas? Hoje, convidamos você a mergulhar fundo neste vídeo conosco para descobrir quem foram essas estrelas e quais as tragédias que as levaram até o fundo do poço. A inesquecível Margot Kidder nasceu no dia 17 de outubro de 1948 em Yellowknife, no Canadá. Muito antes de Hollywood decorar o seu nome, ela já possuía aquele brilho natural de quem estava predestinada a alcançar a grandeza. E ela tornou-se a Lois Lane, definitiva a contraparte humana perfeita e corajosa para o super-homem do lendário Christopher Reeve. Com esse papel icônico, ela conquistou o coração do público e deu início a uma carreira vertiginosa, somando mais de 100 filmes e participações em diversas produções. Ela brilhou em séries e filmes que hoje são considerados clássicos de culto obras-primas, como Black Christmas e o aterrorizante The Amityville Horror. Tudo parecia estar escrito nas estrelas para que a sua fama fosse eterna. Mas as câmaras de cinema jamais mostram o preço completo e doloroso que se paga pelo sucesso. Enquanto o mundo a aplaudia de pé, Margot travava uma batalha silenciosa e brutal contra o transtorno bipolar. Os seus altos e baixos emocionais misturaram-se perigosamente com graves problemas financeiros. Era uma combinação implacável e destrutiva difícil de suportar, até mesmo para uma estrela de cinema consagrada como ela. Em 1996, a tempestade finalmente estalou com uma crise de saúde mental devastadora. Isso deixou-a sem teto, dependendo totalmente da bondade de amigos de abrigos públicos e de qualquer mão que lhe fosse estendida. A mesma cidade que antes a celebrava tornou-se fria e anônima, e ela teve de aprender da maneira mais dura o que realmente significa ter de começar tudo de novo, do zero. Ainda assim, ela não se rendeu. Margot regressou aos sets de filmagem não como um mito intocável, mas como uma mulher guerreira que tinha sobrevivido ao seu próprio colapso pessoal. Essa resiliência visível em cada entrevista e em cada aparição pública transformou o seu nome em algo muito maior do que apenas uma lembrança dos filmes de super-heróis. Ela tornou-se um verdadeiro símbolo de coragem para todos aqueles que lutam diariamente com diagnósticos invisíveis, batalhas que nunca aparecem no glamour dos tapetes vermelhos. No dia 13 de maio de 2018, aos 69 anos de idade, a sua história terrena chegou ao fim. Ficou para trás uma filmografia vasta, uma Lois Lane, que jamais esqueceremos, e, acima de tudo, uma verdade desconfortável, porém extremamente necessária. A fama não protege a mente quando ela dói. Margot Kidder deixou um legado de talento, sim, mas também uma lição valiosa: pedir ajuda não a enfraqueceu, pelo contrário, tornou-a indestrutível à sua própria maneira. MC Hammer. Durante os últimos anos da década de 80, ele transformou-se no rei indiscutível e absoluto do rap comercial. A sua energia contagiante, o seu estilo visual extravagante e o seu tema inconfundível, Who Can't Touch This, marcaram profundamente toda uma época. MC Hammer não fazia apenas música. Ele criava espetáculo, ditava moda e definia as tendências que o mundo inteiro seguia. No ponto mais alto da sua carreira, ele faturava mais de 33 milhões de dólares por ano. Possuía uma frota de carros de luxo, um jato privado e uma mansão que parecia ter saído diretamente de uma fantasia de Hollywood. Mas o luxo, quando se torna um costume diário, sem controlo, acaba por transformar-se inevitavelmente em ruína. Cercado por um séquito de mais de 200 pessoas, com gastos completamente desorbitados e uma generosidade sem limites, Hammer começou a perder o controle das suas finanças. A indústria musical mudou, os discos já não vendiam como antes, e a sua fortuna evaporou-se rapidamente, como se nunca tivesse existido. Em 1996,
ele declarou falência, acumulando uma dívida impressionante de mais de 14 milhões de dólares. A sua famosa mansão em Fremont, na Califórnia, foi leiloada por apenas uma pequena fração do seu valor original. A queda foi tão espetacular quanto a sua ascensão, mas ao contrário de muitos outros, MC Hammer não se deu por vencido. Com muita humildade, ele começou de novo e fundou uma editora discográfica independente. Logo depois, criou uma empresa de média digital, envolveu-se profundamente em obras de caridade e dedicou-se a projetos de tecnologia. Ele encontrou na fé e no apoio da sua família a força necessária para reconstruir tudo aquilo que a fama desmedida tinha destruído. Hoje, Hammer continua presente não como a superestrela intocável que outrora enchia estádios, mas como um poderoso símbolo de resiliência e reinvenção pessoal. A sua história demonstra claramente que a falência financeira não é sempre o fim da linha. Às vezes é apenas o ponto de partida para uma nova vida. Jan Michael Vincent nasceu no dia 15 de julho de 1944 em Denver, no Colorado. Durante os anos 70 e 80, ele foi o rosto do herói norte-americano, atraente, temerário e absolutamente irresistível. Em filmes de sucesso como The Mechanic, ao lado de Charles Bronson, ou Hooper, com Burt Reynolds, a sua presença dominava completamente o ecrã. Na televisão, a série Airwolf transformou-o num ídolo absoluto, o piloto perfeito num helicóptero impossível que capturou a imaginação de todos. Hollywood adorava-o. As revistas proclamavam-no repetidamente como o homem mais desejado do momento. Parecia imparável, mas por trás daquele olhar de aço, algo estava a desmoronar-se silenciosamente. O sucesso trouxe consigo excessos perigosos, festas intermináveis, álcool e drogas. A fama converteu-se numa prisão dourada. As detenções por violência e condução sob o efeito do álcool tornaram-se notícias recorrentes e tristes nos jornais. O ídolo começou a desaparecer, tornando-se uma sombra borrada nas margens esquecidas de Los Angeles. No início dos anos 2000, o seu declínio era total. Sem papéis para atuar sem fortuna e com a saúde extremamente deteriorada, Jan Michael Vincent foi visto a viver na rua praticamente irreconhecível. Uma infecção grave custou-lhe uma perna. A estrela que um dia foi o símbolo máximo do poder masculino enfrentava agora a vulnerabilidade absoluta. E, no entanto, mesmo no meio da ruína total, ele mostrou uma estranha e silenciosa dignidade até ao fim. Ele falou abertamente sobre os seus erros sobre a dependência e sobre os medos profundos que sentia. Tentou reabilitar-se com todas as forças e, embora nunca tenha regressado ao estrelato de outrora, a sua honestidade bruta inspirou muitas pessoas. Faleceu no dia 10 de fevereiro de 2019, aos 74 anos, num anonimato que contrastava fortemente com o barulho da sua juventude. A sua história não é apenas a de um ator que caiu. É, acima de tudo, um aviso. A mesma Hollywood que te eleva aos céus pode destruir-te com exatamente a mesma rapidez impiedosa. Jan Michael Vincent deixou-nos uma lição amarga, porém profundamente humana. A fama é passageira, mas a luta para nos recuperarmos, essa sim, pode durar uma eternidade. Willie, durante os anos 70, transformou-se num dos rostos mais queridos e adorados da televisão norte-americana, tudo graças à famosa série Eight is Enough. O seu sorriso juvenil, o cabelo dourado e um carisma muito natural transformaram-no num verdadeiro ídolo para os adolescentes daquela época. Tudo parecia perfeitamente alinhado para uma carreira sólida, com fama, dinheiro, admiração e um futuro garantido. No entanto, o destino e Hollywood raramente cumprem as suas promessas de contos de fadas. Quando a série chegou ao fim, os papéis começaram a escassear drasticamente. O rapaz brilhante que um dia iluminou os nossos ecrãs viu-se subitamente preso na escuridão fria do esquecimento.
Ames começou a beber, a consumir drogas, e pouco a pouco o vício foi substituindo o som dos aplausos que antes ouvia. As dívidas cresceram, os amigos desapareceram e a vida que ele tinha construído desmoronou-se sem aviso prévio. Em 2007, as manchetes mostraram uma imagem verdadeiramente devastadora. O antigo ídolo vivia agora nas ruas de Vancouver, dormindo debaixo de pedaços de papelão e procurando comida em abrigos para sobreviver. Foi uma descida brutal, caindo diretamente do céu do estrelato para o asfalto duro do anonimato. Mas no meio dessa ruína total, algo dentro de Willie recusou-se a desistir. Ele procurou ajuda, entrou num albergue, frequentou reuniões de apoio e, passo a passo, começou a levantar-se novamente. O processo foi longo e doloroso, mas a sua transformação tornou-se um grande exemplo de superação. Reinventou-se como conselheiro e orador motivacional, dedicando a sua vida a ajudar outras pessoas que enfrentam o inferno da dependência e da pobreza. Mais tarde, escreveu o livro Grace is Gone, onde narrou sem filtros a sua viagem da fama até ao abismo e o regresso à esperança. Hoje, a sua história não é vista como uma tragédia, mas sim como um conto de redenção. Willie Ames demonstrou que mesmo quando se perde tudo, a fortuna, a reputação, o orgulho, a fé e a força de vontade podem reconstruir uma vida a partir das cinzas. A sua queda foi pública, mas a sua ressurreição foi profundamente humana. Por acaso conheces a história de Erin Moran? Escreve sim nos comentários e acompanha-nos para descobrir a trágica e comovente história da vida dela. Erin Moran nasceu no dia 18 de outubro de 1960 em Burbank, na Califórnia, e cresceu praticamente em frente às câmaras. Aos 13 anos, já era conhecida em todos os Estados Unidos como Joanne Cunningham, a encantadora irmã mais nova na lendária comédia Happy Days. O seu sorriso iluminava a tela e o seu romance com Chachi, interpretado por Scott Baio, transformou-a num verdadeiro ícone adolescente dos anos 70. Parecia que o futuro lhe pertencia. Mas quando as luzes do estúdio se apagaram, também se apagou a estabilidade que ela conhecia. O final da série marcou o início de uma longa queda. Os papéis desapareceram. As ofertas reduziram-se e as economias esfumaram-se rapidamente. A menina prodígio da televisão viu-se obrigada a enfrentar uma realidade cruel e impiedosa. O público tinha se esquecido dela, mas os fantasmas do passado não. Erin começou a lutar contra a depressão e a dependência do álcool, presa num ciclo vicioso de solidão e más decisões. No ano de 2010, foi despejada da sua própria casa na Califórnia. Os meios de comunicação publicaram imagens da antiga estrela a viver quase sem recursos, saltando de motel em motel. A mesma imprensa que um dia a aclamou, agora apontava-lhe o dedo com pura lástima. No entanto, quem a conhecia de perto falava de uma mulher sensível e generosa, que continuava a sonhar com um regresso, embora o corpo já mostrasse sinais claros de esgotamento. Em 2017, uma doença silenciosa, um câncer na garganta em estágio 4, pôs fim à sua vida. Erin Moran faleceu no dia 22 de abril desse ano, aos 56 anos. A sua história é daquelas que doem porque todos nós achávamos que a conhecíamos. Joanne, a eterna adolescente de Happy Days, continua bem viva na nossa memória coletiva. Mas por trás daquela gargalhada televisiva ficou uma lição triste e necessária. A fama na juventude pode ser um presente envenenado e ninguém ensina os meninos prodígio a sobreviver quando os aplausos acabam. Natasha Lyonne saltou para a fama muito jovem, quando o seu talento natural a levou a trabalhar em filmes como Heartburn e Dennis o Pimentinha, mas o mundo recordá-la-ia, anos depois, pelos seus papéis icônicos em Orange is the New Black e Russian Doll, onde o seu olhar intenso e a sua ironia afiada refletiam não só as personagens, mas também as cicatrizes da sua própria vida.
porque por trás do sucesso, Natasha conheceu o lado mais sombrio da fama. Cresceu num ambiente instável, com uma família fragmentada e sob uma pressão esmagadora que teria esmagado qualquer outra pessoa sem dúvida alguma. Houve prisões, várias internações em clínicas de reabilitação e longos períodos de silêncio profissional absoluto. Em 2005, a situação dela chegou ao limite extremo. Ela estava sem teto em Nova York, vagando de casa em casa de conhecidos, até que finalmente encontrou refúgio em um albergue e começou a se reconstruir do zero. O que veio a seguir foi, sem exagero, uma das transformações mais inspiradoras de toda a história de Hollywood. Natasha não apenas se recuperou, mas fez algo incrível. Ela converteu toda a sua dor em pura arte. Com o tempo, ela retornou à atuação, aceitando papéis pequenos, depois maiores, até alcançar o sucesso mundial estrondoso com a série Orange is the New Black. Ali, a interpretação dela como a personagem Nick Nichols, uma mulher lutando bravamente contra seus próprios demônios, foi quase uma experiência autobiográfica para ela. Hoje, Natasha Lyonne é muito mais que uma atriz. É roteirista, diretora e uma voz influente que fala abertamente sobre vício e saúde mental. Ela não renega o passado. Pelo contrário, ela o abraça como uma parte essencial e inseparável da sua história. Leif Garrett nasceu no dia 8 de novembro de 1961 em Hollywood, Califórnia, bem no coração da indústria que o transformaria em um fenômeno. Com apenas 16 anos, sua melena loira e aquele sorriso desarmante o converteram no ídolo absoluto de milhões de adolescentes. Ele cantava, atuava e posava para fotos como ninguém. Seu sucesso, I Was Made for Dancing, tocava em todas as rádios, e seu rosto decorava as paredes dos quartos de jovens por todo o país. Ele era o garoto de ouro dos anos 70, mas esse brilho durou pouco. A fama chegou cedo demais e, infelizmente, sem nenhum manual de instruções. Leif foi arremessado em um mundo de excessos, onde a adulação se confundia com amor verdadeiro, e a solidão se escondia atrás de todo aquele barulho. O consumo de drogas começou como uma válvula de escape e terminou como uma condenação. Prisões, julgamentos, acidentes e muitas promessas quebradas. O ídolo pop estava se desmoronando bem diante dos olhos de todo mundo. Ao longo dos anos 90 e 2000, a vida dele se tornou uma sucessão de tentativas desesperadas de se manter em pé, sem dinheiro, sem contratos e com a saúde emocional totalmente quebrada. Ele atravessou períodos vivendo nas ruas, morando em abrigos e dependendo de ajudas temporárias para sobreviver. Mesmo assim, ele nunca deixou de tentar se recuperar nem por um segundo. Passou por reabilitações, programas de apoio e entrevistas, onde sem maquiagem nem poses, falava com uma honestidade brutal sobre sua queda. Hoje, Leif Garrett segue enfrentando as consequências do passado, com a serenidade de quem viu os dois extremos da fama. Ele já não busca multidões, mas sim estabilidade. A história dele, mais do que um escândalo, serve como um grande aviso. O estrelato juvenil pode te elevar em um segundo, mas também pode te destruir completamente se não houver uma rede de apoio que te sustente. Marvin Gaye foi sem dúvida uma das vozes mais inconfundíveis e poderosas de todo o soul. Com canções icônicas como What's Going On e Sexual Healing, ele definiu uma geração inteira, misturando sensualidade com consciência social, ritmo com poesia. No palco, Marvin Gaye parecia invencível, elegante e carismático, o dono absoluto do microfone. Mas, fora dos holofotes, a vida dele era uma batalha constante e dolorosa entre o gênio e a autodestruição. Apesar de todo o sucesso, o mundo interior dele estava cheio de feridas profundas. A pressão da fama, os conflitos com a gravadora Motown e uma relação complexa com o pai, marcada pelo medo e ressentimento, o empurraram para as drogas e a instabilidade. A fortuna imensa que ele ganhou com sua música desapareceu rapidamente devido à má gestão e aos gastos excessivos e descontrolados. Houve momentos em que Marvin Gaye se viu sem teto
vivendo de favor com amigos ou se escondendo de credores tentando fugir dos seus próprios fantasmas. No entanto, o talento dele não se apagou. Nos anos 80, ele fez um retorno triunfal com Sexual Healing, ganhando prêmios Grammy e recuperando o respeito da crítica. Mas o sucesso, infelizmente, não trouxe a paz que ele precisava. Os vícios persistiram, os conflitos familiares se intensificaram, e a saúde emocional dele se deteriorava cada vez mais. No dia 1º de abril de 1984, após uma discussão violenta, Marvin Gaye foi assassinado pelo próprio pai em sua casa em Los Angeles, um dia antes de completar 45 anos. O mundo inteiro ficou chocado. Uma das vozes mais belas do século XX havia se apagado em meio a uma tragédia doméstica terrível. A morte dele deixou um vazio impossível de preencher, mas também deixou um legado imortal. Marvin Gaye transformou a dor em música e provou que até as almas mais atormentadas podem criar uma beleza eterna. A história dele é um aviso e um hino ao mesmo tempo. O gênio pode iluminar o mundo, mas muitas vezes queima quem o possui. Dana Plato nasceu no dia 7 de novembro de 1964 em Maywood, Califórnia, e desde menina soube exatamente o que era viver sob os refletores. Com apenas 14 anos, ela se tornou uma figura familiar para milhões de espectadores ao interpretar Kimberly Drummond, a doce e elegante filha do Sr. Drummond, na série de sucesso Diff'rent Strokes. O rosto angelical dela e a sua ternura inegável a transformaram em uma das estrelas juvenis mais adoradas e queridas do final da década de 70. Mas, infelizmente, todo aquele encanto mágico da televisão escondia uma verdade muito mais sombria e dolorosa nos bastidores. Quando a série finalmente chegou ao fim, Hollywood simplesmente não soube o que fazer com ela ou como encaixá-la em novos projetos. Os papéis para adultos não apareciam. O dinheiro estava se esgotando rapidamente e a fama desaparecia com a mesma velocidade impressionante com que havia chegado. Dana, sentindo-se completamente sem rumo e esmagada pela pressão da indústria, acabou caindo em uma espiral destrutiva de vícios. As drogas e o álcool se tornaram seus companheiros constantes, levando-a a conflitos legais, várias prisões e uma série de decisões desesperadas que a afastaram ainda mais do brilho que ela teve um dia. Durante um período difícil, ela viveu praticamente sem teto, buscando refúgio e abrigo na casa de amigos e aceitando pequenos trabalhos apenas para sobreviver. Ela tentou reconstruir sua carreira, inclusive protagonizando filmes de baixo orçamento. Mas, infelizmente, o nome dela já estava profundamente marcado pelos escândalos. Mesmo com todas as adversidades, ela nunca perdeu totalmente a esperança de dar a volta por cima. Em entrevistas, ela falava do seu desejo de ser vista como uma sobrevivente e não como uma vítima. No dia 8 de maio de 1999, com apenas 34 anos, Dana Plato foi encontrada sem vida em um trailer em Oklahoma. A causa oficial da morte foi declarada como uma overdose intencional, um fim trágico para alguém tão jovem. O mundo do entretenimento reagiu com profunda tristeza, e os fãs de Diff'rent Strokes compreenderam tarde demais a verdadeira magnitude do sofrimento que ela carregava. A história dela permanece como uma ferida aberta na memória de Hollywood, a triste trajetória de uma menina que cresceu diante das câmeras, mas sem a rede de proteção emocional e familiar que toda criança desesperadamente precisa. Dana Plato deixou uma mensagem que ainda ecoa fortemente por trás de todo o brilho da fama infantil. Pode-se esconder uma solidão tão profunda e avassaladora que nem mesmo os aplausos mais altos conseguem preencher. Agora vamos falar de Lisa Robin Kelly. Durante os anos 90 e o início dos anos 2000, Lisa Robin Kelly se tornou um rosto muito familiar na televisão graças ao seu papel marcante como Lori Foreman, a irmã rebelde na comédia de sucesso That 70 Show.
A presença dela em cena era simplesmente magnética, divertida e provocadora, com uma faísca única que a fazia se destacar, mesmo estando cercada por um elenco cheio de estrelas emergentes. Parecia que ela tinha tudo: um talento nato, uma beleza estonteante e uma carreira que estava em plena ascensão. Mas por trás daquele sorriso travesso e cativante, existia uma história de luta silenciosa e dolorosa que ninguém via. Quando as câmeras se apagavam, Lisa enfrentava uma batalha brutal contra o vício que, pouco a pouco, foi devorando tanto a sua vida pessoal quanto a profissional. O álcool e as drogas se tornaram uma constante em sua rotina, e logo as manchetes sobre ela começaram a mudar drasticamente de tom. Prisões, julgamentos e suspensões se tornaram frequentes. Hollywood, sendo implacável, como sempre, virou as costas para ela, sem papéis e sem nenhum apoio. A vida dela entrou em uma espiral escura e vertiginosa. Ela passou por vários centros de reabilitação e fez breves tentativas de voltar a atuar, mas a estabilidade nunca chegou de verdade. Aquela jovem promessa da comédia americana se encontrava completamente sozinha, tentando vencer um inimigo invisível e cruel que não perdoa ninguém. No dia 15 de agosto de 2013, a notícia estremeceu o público. Lisa Robin Kelly foi encontrada sem vida em uma clínica de reabilitação. Ela tinha apenas 43 anos e a causa foi uma overdose acidental. A morte dela foi um lembrete brutal e doloroso de como o brilho intenso de Hollywood pode se desvanecer sem deixar rastros, deixando para trás apenas um eco triste do que poderia ter sido uma vida plena. Mindy McCready nasceu no dia 30 de novembro de 1975 em Fort Myers, na Flórida. A voz poderosa e sincera dela a levou ao topo das paradas da música country em meados dos anos 90, com canções inesquecíveis como Guys Do It All the Time e 10,000 Angels. Ela conquistou as listas de sucessos e ganhou os corações de milhões de fãs apaixonados ao redor do mundo. Ela tinha tudo o que Nashville podia oferecer: talento de sobra, beleza e um futuro que parecia dourado. Mas a vida real, longe dos palcos, contava uma história bem diferente. O sucesso chegou acompanhado de tempestades pessoais intensas, relacionamentos turbulentos, pressões da mídia e uma batalha silenciosa e contínua contra o vício. Os tabloides começaram a seguir cada passo da queda dela, documentando prisões, violações de liberdade condicional e tentativas de reabilitação que falharam. A mulher que cantava com tanta alma sobre anjos e segundas oportunidades se encontrava presa em um ciclo vicioso de dor, perda e total desesperança. À medida que os anos passavam, os problemas dela se agravaram de forma alarmante. Ela perdeu a guarda dos filhos, enfrentou julgamentos públicos humilhantes e lutou para manter a dignidade diante de um público que a viu se transformar de uma promessa brilhante em um símbolo de tragédia. Em um raro momento de lucidez, ela buscou ajuda desesperadamente. Tentou refazer a carreira, mas a sombra da dependência era mais forte. No dia 17 de fevereiro de 2013, aos 37 anos, Mindy McCready foi encontrada sem vida em sua casa, no Arkansas. A notícia sacudiu o mundo da música country. Uma voz que havia cantado com tanta paixão sobre a vida e o amor havia se silenciado para sempre. A história dela é um lembrete desgarrador do que realmente se esconde por trás do brilho da fama. Wesley Snipes. Nos anos 90, Wesley Snipes reinou absoluto em Hollywood. Ele era o herói perfeito, forte, elegante e com uma intensidade tão marcante que era impossível tirar os olhos dele. Filmes icônicos como New Jack City, Homens Brancos Não Sabem Enterrar e a saga Blade o transformaram em uma das estrelas mais admiradas e respeitadas de sua geração. O carisma dele preenchia a tela inteira, e a sua disciplina ferrenha, marcada por anos de treinamento rigoroso em artes marciais, o distinguia de todos os outros. Mas, como sabemos, até as estrelas mais brilhantes projetam sombras.
Enquanto sua carreira ascendia aos céus, problemas legais começaram a persegui-lo sorrateiramente. Em 2008, Snipes foi declarado culpado por evasão fiscal, acusado de não apresentar suas declarações de imposto durante vários anos seguidos. A notícia caiu como uma verdadeira bomba. Um dos atores mais respeitados de Hollywood enfrentaria uma pena de 3 anos de prisão. A queda foi dura e dolorosa. As manchetes o julgaram sem piedade alguma. Os estúdios o esqueceram rapidamente, e o herói de ação virou um símbolo de excesso e descuido. No entanto, Wesley Snipes se recusou terminantemente a ser definido apenas por esse erro. Durante seu tempo na prisão, ele se dedicou a ler e escrever roteiros e a aperfeiçoar a sua arte com profundidade. Ele não buscou lástima, mas sim aprendizado. Quando saiu em liberdade em 2013, retornou com uma energia completamente distinta. Não era mais o mesmo homem que havia entrado lá. Retomou sua carreira com humildade, participando de novos projetos e mostrando uma maturidade que o público jamais tinha visto antes. Ele já não precisava mais provar sua força física. A sua força agora era acima de tudo interior. Hoje, Wesley Snipes é um grande exemplo de resiliência e redenção. Ele transformou um escândalo devastador em uma oportunidade para se reinventar. Sua história nos lembra que a queda não define o homem, mas sim a maneira como ele decide se levantar depois. Em um mundo onde a fama é passageira e efêmera, ele escolheu algo muito mais duradouro: a dignidade. Lonnie Williston nasceu no dia 30 de outubro de 1969 em Los Angeles, Califórnia. Durante os anos 90, seu rosto era sinônimo da beleza californiana. Uma modelo e atriz de sorriso radiante que aparecia em séries populares como Baywatch e Nash Bridges. Ao redor dela, tudo brilhava intensamente: a fama, o corpo perfeito e a vida ao lado do ator Jeremy Jackson. Mas Hollywood tem o estranho hábito de construir sonhos tão rápido quanto os destrói, sem dó nem piedade. Após seu divórcio, as manchetes mudaram drasticamente de tom. As festas desapareceram, os amigos sumiram e uma sucessão de problemas pessoais e financeiros a levou à ruína total. Uma lesão física grave, agravada pela falta de atenção médica adequada, a impediu de continuar trabalhando. Sem nenhuma rede de apoio, Lonnie Williston afundou pouco a pouco até chegar ao impensável viver nas ruas de Los Angeles, a mesma cidade onde um dia havia sido fotografada nos tapetes vermelhos. Em 2015, os paparazzi a encontraram irreconhecível, magra, cansada, empurrando um carrinho cheio de seus poucos pertences. As imagens percorreram o mundo como símbolo do colapso de uma vida que certa vez parecia perfeita. Mas por trás do morbo midiático, havia uma mulher que ainda conservava sua dignidade. Lonnie falou abertamente sobre a sua situação, não para inspirar pena, mas para dar visibilidade à dura realidade de milhares de pessoas sem teto na indústria do entretenimento. A história dela não tem um final fechado ainda. Com a ajuda de algumas organizações e velhos amigos, ela tem tentado se recuperar, buscando estabilidade emocional e médica. A batalha é diária e árdua, mas a sua coragem ao compartilhá-la a torna uma voz extremamente necessária. Lonnie Williston nos lembra que a fama não é um escudo contra a dor humana e que atrás de cada foto perfeita pode haver uma história de perda, doença e solidão profunda. Randy Quaid. Durante anos, Randy Quaid foi sinônimo de talento versátil e de uma presença magnética na tela. Com interpretações inesquecíveis em filmes como A Última Missão, Kingpin e a saga Férias Frustradas, ele ganhou o respeito da crítica e o carinho do público. Capaz de transitar do drama mais profundo à comédia mais absurda, ele parecia ter tudo: sucesso, prestígio e uma carreira sólida no coração de Hollywood. Mas a história de Randy Quaid tomou um rumo tão estranho que nem mesmo um roteirista poderia ter imaginado.
À medida que a fama diminuía, o comportamento dele se tornou cada vez mais errático. Junto com sua esposa, Eve começou a protagonizar manchetes cada vez mais inquietantes, prisões por vandalismo, roubo e invasão de propriedade. Acusações de não pagar hotéis e, finalmente, uma teoria delirante que tomou conta de todos os meios de comunicação, eles asseguravam ser perseguidos por uma organização secreta chamada Hollywood Star Wreckers, supostamente dedicada a destruir celebridades. O que começou apenas como excentricidade terminou como uma tragédia midiática completa. O casal fugiu para o Canadá buscando asilo político, totalmente convencido de que suas vidas corriam perigo real. Lá continuaram com suas declarações bizarras, vídeos conspiratórios e diversos enfrentamentos legais. Hollywood, que certa vez o havia aplaudido de pé, o observava agora com total desconcerto e tristeza. Randy Quaid, o aclamado ator que foi indicado ao Oscar, transformou-se num símbolo perturbador de como a fama pode distorcer a realidade quando a mente se fragmenta. A sua trajetória não é apenas a história de um talento perdido, mas também a saga de um homem aprisionado no seu próprio e complexo labirinto psicológico. David Cassidy nasceu no dia 12 de abril de 1950 em Nova York, no seio de uma família que já estava profundamente marcada pelo talento artístico. Sendo filho de Jack Cassidy e enteado de Shirley Jones, ele parecia ter a fama escrita no sangue, mas foi o seu papel icônico, como Keith Partridge, na inesquecível série A Família Do-Re-Mi, que o transformou num verdadeiro fenômeno mundial. Com o seu carisma juvenil contagiante, a sua voz suave e canções de sucesso como I Think I Love You, David tornou-se o ídolo absoluto de toda uma geração. Milhares de fãs gritavam o seu nome em êxtase, enquanto a televisão e a música o elevavam à categoria de uma lenda adolescente imortal. No entanto, poucos sabiam o quanto essa fama o atormentava por dentro. Cassidy desejava ardentemente ser levado a sério como músico, mas o sistema transformou-o num mero produto de consumo. A pressão constante, a vigilância obsessiva da mídia e as turnês intermináveis empurraram-no pouco a pouco para o abismo da autodestruição. O álcool tornou-se o seu refúgio solitário e as drogas a sua única válvula de escape. À medida que a fama se desvanecia, os problemas cresciam exponencialmente. Investimentos falhados, dívidas, divórcios e uma espiral de vícios deixaram-no sem absolutamente nada. Em 2010, aquele que fora um milionário nos anos 70 foi oficialmente declarado em falência. Vivia num modesto apartamento alugado em Fort Lauderdale e acabou por ser despejado devido à falta de pagamento. Em entrevistas posteriores, confessou com uma dor profunda: "Tenho vergonha daquilo em que me tornei." Nos seus últimos anos, tentou reconciliar-se com o passado, falar abertamente sobre os seus erros e alertar outros sobre o preço alto do estrelato, mas a saúde já não lhe dava trégua. No dia 21 de novembro de 2017, David Cassidy faleceu aos 67 anos devido a complicações hepáticas, resultado de anos de abusos. A sua história ficou gravada na memória de todos como uma balada triste, a narrativa de um homem que teve o mundo nas mãos e o perdeu ao tentar desesperadamente ser livre. Por trás daquele sorriso televisivo, existia um ser humano frágil e sensível, que apenas procurava amor genuíno num mundo que só lhe oferecia aplausos vazios. John Drew Barrymore pertencia a uma das famílias mais lendárias e respeitadas de Hollywood, os famosos Barrymore. Uma dinastia feita de talento, glamour e tragédia. Sendo filho de John Barrymore e pai de Drew Barrymore, parecia destinado a dar continuidade a uma linhagem dourada. O seu rosto, a sua voz e o seu sobrenome abriram-lhe as portas do cinema com facilidade, e nos anos 50 protagonizou filmes como No Silêncio de uma Cidade e Thunderbirds. O público via nele a grande promessa de uma nova era para os Barrymore, mas o brilho intenso do sobrenome
não foi suficiente para o salvar de si mesmo. A fama precoce, as pesadas expectativas familiares e a pressão de um sobrenome carregado de história arrastaram-no para a autodestruição. O álcool e as drogas converteram-se no seu refúgio e, com o tempo, a sua vida encheu-se de escândalos, prisões e rupturas dolorosas. O filho do lendário John Barrymore transformou-se numa figura errática, perseguida mais pelos seus excessos descontrolados do que pelo seu talento. Hollywood, sempre implacável, fechou-lhe as portas definitivamente. As oportunidades esgotaram-se e John Drew Barrymore foi desaparecendo das telas, vivendo entre hotéis baratos, solidão profunda e promessas por cumprir. Sua luta para escapar à sombra gigante da sua família acabou por se converter numa tragédia silenciosa. Um homem que tinha tudo para triunfar, mas que infelizmente não conseguiu vencer os seus próprios demônios. Morreu em 2004, longe de todo o esplendor com que a sua vida tinha começado. A sua filha Drew Barrymore falaria anos mais tarde sobre o impacto daquela história, a de um pai ausente, quebrado pelos vícios, mas ainda assim recordado com amor e compaixão. A vida de John Drew Barrymore é uma verdadeira parábola sobre Hollywood, onde um berço de ouro pode converter-se muito facilmente numa prisão sufocante. A sua queda recorda-nos que os sobrenomes não garantem o sucesso e que, por vezes, o maior peso que alguém pode carregar é o legado do seu próprio nome, do seu próprio nome, do seu próprio nome, do seu próprio nome.